agora a gente vai mudar de foco, a gente vai falar das tranças de uma outra atriz global chamada Isabella Santoni. Então a Isabella é uma menina branca que assumiu o estilo afro, né? Então colocou tranças, e aí a gente também teve vários comentários na internet sobre as tranças da Isabella Santoni. Então a gente encontra ali, por exemplo, alguém dizendo: gente, entendam que esses elementos, dread, turbante, tranças nagô, são parte da cultura identitária negra. Os negros construíram sua identidade em cima desses elementos. Eles são símbolos de resistência que os negros usavam quando ainda eram escravizados. E por favor, não me venham com cultura branca, pois vocês não construíram sua identidade em cima de cabelo loiro, liso, nariz fino. Vocês não usam esses elementos que vocês dizem ser da cultura branca para resistir em nada, pois vocês sempre foram privilegiados. E não me venham dizer também, por favor, que os piores racistas são os negros, pois esse negócio de racismo reverso não existe. Isso é só a branquitude que não consegue ter seus privilégios questionados. Então a gente tem aqui uma internauta falando sobre essa ideia de que quando então, o dread, o turbante, a trança são símbolos da cultura africana que foram usados pelos negros no contexto, naquele período escravocrata, para resistir. Por quê? Porque houve, claro, a gente sabe disso, né? Houve um movimento muito contundente e violento, né? Um movimento muito violento, uma tentativa de apagamento da cultura africana no Brasil. Então, os negros não podiam bater tambor, não podiam jogar capoeira, né? Então, esses negros, eles eram tolhidos mesmo, eles deveriam esquecer a sua cultura, a sua memória, eles não podiam, na verdade, eles não poderiam exercitar a sua religião, eles não podiam continuar. Na verdade, a tentativa era mesmo de romper com aquela raiz africana, né? Então, tudo que pertencia à cultura africana era ruim, era negativo, né? Era mal visto, então eles não tinham o direito então de manter viva a sua cultura aqui no Brasil. Então a internauta traz essa questão que é interessante, né? Então ela diz: olha, as tranças, o dread, o turbante tem esse sentido de resistência. Então quando uma branca usa esse dread, né, esse turbante, essas tranças, o que existe aqui é uma apropriação puramente estética e o esvaziamento desse sentido. Então é completamente diferente quando um negro usa tranças, por exemplo, o dread ou turbante, e quando um branco usa tranças, dread e turbante. Então ela trabalha quando a fala dela está situada nesse lugar, né? Então parte desse lugar, assumindo que existe sim apropriação cultural e que então a Isabella teria cometido apropriação cultural. A gente tem aqui também uma outra fala de uma outra internauta que parte de um outro lugar, quando ela diz o seguinte: qual o problema de vocês? Por que o branco não pode colocar tranças e dreads? Já a mulher negra pode fazer alisamento, escreveu uma pessoa. Pelo amor de Deus, parem de querer militar em tudo que vê. Ela está usando trança sim e é branca, e daí? O fato de ela estar usando um penteado que foi originado pelo povo negro não significa que ela os está diminuindo, não. Assim como ela está linda de trança, uma mulher negra usando o mesmo penteado também pode ficar linda. Parem de colocar uma bagagem histórica em tudo que acham que é opressão. Então essa fala, ela está situada, ela parte de onde? Porque isso é muito importante. A gente muitas vezes tem essa tendência, né, de no primeiro momento fazer um juízo de valor da fala. Então essa fala é certa, aquela é errada, né? Então buscando, a nossa busca inicial é sempre por a análise sempre, muitas vezes é essa. Então assim, essa fala está correta, porque se essa fala está correta, aquela está incorreta. Então a gente trabalha com esse binômio, né? Mas o que é interessante é a gente analisar de onde essa fala parte, porque muitas vezes essas duas falas podem ser coerentes, apesar de estarem frontalmente em choque. Então essa fala, ela parte de um lugar, me parece, né? Uma leitura possível dessa fala é a seguinte: essa pessoa, ela está assumindo, então, que os povos, eles se misturam,
que eles então entram em contato e a partir desse contato então há aqui a assimilação de símbolos, de modos de comportamento. Então ela está na verdade assumindo como natural esse movimento dos povos, e daí então uma mulher branca que que entra em contato com as tranças e que é realmente originária aqui, né, que nos convoca imediatamente à cultura africana, mas ela então acha aquela trança bela, por que ela não poderia? Então existe simplesmente esse movimento de assimilação de uma cultura pela outra, de pessoas que entram em contato com outras culturas, e que isso é natural. Então essa fala dessa pessoa parte desse lugar. Então ela está negando aqui a apropriação cultural, né? Então, bom, também houve recentemente o caso da Geise Arruda, que também apareceu com tranças, né? E a fala da Geise Arruda é diferente da fala da Anitta, porque a Anitta, né, reduz a questão a uma trança é uma trança. Já a Geise Arruda, ela se assume como negra. Ela vai dizer, também sou negra, tá? Então a fala da Geise Arruda é no sentido de se reconhecer negra, e daí então ela teria legitimidade para usar as tranças e ela não teria cometido apropriação cultural. Então a gente tem aqui a fala da Geise Arruda, né, ali ó, negra pode usar o cabelo, pode alisar o cabelo e pintar de loiro, que fica lindo. Eu posso fazer tranças e me sentir linda também. Viva a diversidade cultural e liberdade de expressão, e viva a mulher negra. Então nessa fala da Geise Arruda a gente também tem, né, ela parte desse lugar também de que a gente interage e entra em contato uns com os outros, vamos entrando em contatos com outras culturas e vamos assimilando elementos dessa cultura. E também existe aqui, né, essa ideia de que ela também é negra, então ela poderia usar as tranças e não haveria impedimento nenhum que uma mulher branca usasse as tranças também. A gente tem ali uma seguidora, né, da Geise Arruda, que disse o seguinte: uma falta de respeito colocar rasta desse jeito e ainda dizer que apesar de branca é negra. Para de achar que ser negro é fantasia para decidir quando quer, tá? Então essa seguidora ela acusa a Geise Arruda, né, de apropriação cultural, e na verdade diz aqui que quando é conveniente ela é negra, quando não é conveniente não é, né? Então quer dizer, para ela não ser acusada de apropriação cultural, era conveniente se assumir como negra, então assim ela resolve a questão do problema da apropriação cultural. Então também a gente tem aqui essa fala possível que parte então também de uma crítica, né, dessa crítica de que em alguns, um famoso muitas vezes, né, ele então usa as tranças e usa o rasta, usa, né, os dreads, etc. E então, com intenções outras aqui, esvaziando então esses símbolos da cultura, tá? Então, bom, então a gente tem aqui, pra gente pensar, eu acho que vale a pena a gente pensar, também trazer aqui para nossa reflexão, um caso recente de uma funcionária de uma agência de marketing que foi demitida após denunciar o caso do uso das tranças, tá? Então, o que ocorreu? Essa aqui é a fala da funcionária. Você pode falar do meu trabalho, mas não fale da minha cultura. Porque o fato é, uma mulher negra usando trança, usando afro, não é somente um penteado, é cultura. O meu cabelo é de trança e é assim que se faz na minha cultura, na minha família, com os meus amigos. As mulheres usam trança. Eu não tenho que me submeter a essa cultura branca invisível que há no escritório. Então, esse caso também foi um caso bastante discutido pela mídia, dessa funcionária de uma agência de marketing que foi humilhada por causa das suas tranças e foi demitida porque denunciou o caso. Então, uma coisa é fato, né? A gente, é claro que quem tem legitimidade para falar sobre uma questão que ela enfrenta todos os dias é sempre a pessoa que realmente vive aquele problema. Então, por exemplo, eu nessa discussão, eu tô aqui trazendo essas falas para vocês pensarem sobre elas, e eu sou uma mulher branca, então eu realmente não vivo isso na minha pele, no meu dia a dia, então eu não sou capaz de falar com propriedade sobre essa questão. Eu poderia falar sobre outras, mas não sou capaz de falar sobre essa questão específica, né? Sobre o que é ser negro no Brasil, os dilemas, as dificuldades, esse enfrentamento cotidiano e diário, né, do racismo, etc. Por isso, então, que eu fiz até questão de trazer falas para vocês pensarem sobre isso, né? Tentando aqui
fomentar a discussão, mas não retirar o protagonismo dessas pessoas que vivem isso, que são realmente as mais legítimas para falarem, né, sobre o que elas vivem no seu dia a dia. Mas a gente consegue, apesar de eu não ser uma mulher negra, eu consigo, me colocando no exercício de empatia, me colocar nesse lugar e perceber que realmente, né, não é a mesma coisa. Quando uma mulher branca usa um símbolo da cultura negra, muitas vezes, dependendo também do papel social que ela desempenha, né, do seu status social, aquele símbolo ele passa a ser bonito, cool, interessante, né, um símbolo de rebeldia no sentido positivo, né, que quando uma mulher negra usa esses mesmos símbolos, aquilo pode significar outra coisa. Então, a gente encerra esse segundo vídeo aí com essa percepção, né, que me parece bastante clara, de que falar sobre a utilização de símbolos da cultura africana por mulheres negras e falar sobre essa utilização de símbolos da cultura africana por mulheres brancas não me parece a mesma coisa realmente, pode significar coisas distintas, tá? Então a gente fecha aqui e volta para o nosso último vídeo sobre o assunto.